Sofressor, sofressor ele nasce de diversas questões. O que é ser professor? O que é a educação? A política a política no campo educacional é pensado por quem e para quem? Como seria uma educação para a emancipação do ser humano? Eu desejava refletir sobre essas questões e muitas outras, obviamente, mas através dos quadrinhos, que é uma grande paixão minha. E ao contrário do que possa ser sugerido, sofressor, né, é a união da palavra sofrimento com professor, que o sofressor, ele não é um conformado, ele não é adaptado ao sistema, ele é alguém que questiona e questiona muito. Então, a todo momento ele se pergunta, o sofressor, como chegamos a esse ponto? E a partir dessa constatação, o questionamento dele é o que fazer a partir disso? Então, o sofressor é um indignado, é um pensador da educação, mas que também deseja a transformação, deseja que a educação se efetive no que há de melhor dela. Um pouco do livro e dos personagens, são vários personagens, cada um com uma lógica e representando uma questão macro-discursiva da educação. Tem o Ferrinha, Ferrinha é a infância do governador, e aí ele odeia educação, ele quer humilhar os professores, Ferrinha quer fazer xixi na caixa d'água, ele quer arrebentar com tudo, e ele jura vingança, ele fala, quando eu crescer, eu vou humilhar vocês. E aí o outro personagem é o Ferra, ele já está grande, é um governador, todas as políticas dele, né, de submissão, de raiva, de assujeitamento e precarização do trabalho do professor. Porém, na hora que ele vai à imprensa, ele fala que o professor é importante, que a educação realmente é necessária, que ele faz de tudo para que tenha educação crítica e de qualidade. Ou seja, a gente conhece muitos desses. Os outros dois personagens é o Demer. Demer é um professor que passou na prova mérito. Prova mérito é parte da política de meritocracia do governo. E essa política de meritocracia centra no indivíduo a melhora do ensino. Então, se o professor seguir a cartilha neoliberal, né, da racionalidade neoliberal do governo e passar numa prova mérito, ele tem um aumento que é negado durante o ano inteiro para os mesmos professores. E o Demer passa nessa prova. Então, dentro da lógica discursiva do Estado, o Demer é o que há de melhor da educação. Só que ele é cansado, o Demer é triste, o Demer não gosta de dar aula, né, de lecionar, e ele quer se aposentar com 20 anos de idade. A outra personagem que também faz parte dessa lógica meritocrática é a Dona Bônus. Dona Bônus, né? Ela fica toda hora, bônus, eu quero bônus, bônus, bônus. Na oração dela, bônus, 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 bônus. Que o bônus é parte também da política meritocrática. Se a escola onde ela leciona atingir certos índices criados pela própria maquinaria de assujeitamento do governo, a escola ganha um bônus. Então, esses dois personagens é uma forma de pensar, primeiro, essa política meritocrática. Segundo, pensar aqueles que introjetam em si essa discursividade, né, de que basta centrar no indivíduo que resolve todo um problema que, em minha opinião, é estrutural. Outros personagens é o PR. PR é um secretário da educação economista. Então, para ele, educação é lucro e é gasto. Então, ele precisa diminuir ao máximo o gasto para aumentar ao máximo o lucro. Tem também o Mister D. Mister D é um pensador oficial da educação. Para ele, eu já começo a sessão dele assim: se há professor, há culpa.
Então, o Mister D é aquele pensador oficial que sempre tenta culpabilizar os professores por qualquer tipo de coisa que ele considere fracasso educacional. Lembrando que aquilo que ele considera fracasso educacional, ele tenta tirar da macroestrutura discursiva do governo as questões estruturais da política educacional e fala, olha, está centrado só no professor. E esse pensador é ligado à iniciativa privada, que tenta também, junto com isso, defender a privatização, né, da educação, e é ligado também a instituições que se dizem sem fins lucrativos, mas que, no fundo, sabemos o quanto essas instituições querem lucrar com a educação. E uma outra peculiaridade dessas instituições e desse tipo de pensador é que ele sempre tem uma fórmula miraculosa para resolver os problemas educacionais. Outro personagem é um profeta, é o Messa. Messa é um profeta da educação. Os professores vão nele para perguntar qual é o futuro da educação. E como resposta acabam recebendo as piores frases, as piores falas. Ou seja, o futuro da educação é o passado da educação, é o presente da educação. Tem também Maria Aes. Maria Aes é uma ex-secretária da Educação que foi demitida por incompetência. A Maria ela entra em crise existencial por alguns problemas que ela vai enfrentar a partir da sua demissão. Primeiro, ela não vai mais poder humilhar os professores a partir da sua maquinaria racional e pedagógica de discursividade. Então, ela polidamente falava que a gente era um fracasso, que a gente é um atraso, que nosso pensamento é errado. Segundo, porque ela vai se tornar professora. E para ela é uma crise enorme, ela não quer ser professora, ela odeia ser professora, ela odeia educação, ela odeia estar na sala de aula. Ela amava pensar a educação a partir do seu gabinete. E por fim, em sala de aula, ela vai se dar conta que ela não sabe lecionar. E aí começa os questionamentos. Poxa, Maria, mas você faz leis, você fazia as leis, fazia os parâmetros, as diretrizes e não sabe lecionar? Pois é. Então, o Professor é isso, é uma tentativa de refletir a educação do país, mas é uma tentativa que eu coloco como uma tentativa de escárnio, de alegria, de contraposição a toda essa tentativa da elite, né, e da macropolítica tentar desmerecer a profissão professor. A cada momento somos chamados de vagabundos, de doutrinadores e da escória, né? Só que quem chama nós de vagabundo, eles sabem que é bom eles criarem inimigos. Por quê? Porque a necropolítica que eles defendem, né, a política da morte, ou eu levo para uma outra questão, a necroeducação que eles promovem, a educação para a morte, para o sujeitamento, para a tristeza, para o ódio, precisa a toda hora de inimigos. Eles precisam criar inimigos para não mostrar que eles são incompetentes. Enquanto eles ficam falando que há um inimigo, eles não precisam mostrar a competência que eles não têm. Então, é triste a gente perceber que quem está no poder toda hora tenta falar que o professor é ruim, que o professor é vagabundo e que o professor é uma vergonha para o país. Na verdade, eles são a vergonha. Eles criam esse inimigo para tentar justificar, para tentar esconder, criar uma cortina de fumaça, que eles não sabem o que é educação, nunca pisaram um chão de sala de aula, nunca encontraram... Eles não conseguem... eles fazem isso para justamente não mostrar os verdadeiros problemas da educação. É muito triste um país com grandes defasagens educacionais, com grandes problemas sociais, ao invés de ser enfrentado isso,
fica se falando que nós somos o fracasso. Mas, no fundo, o fracasso são eles. São autoritários, não entendem de educação, sabem pouco da realidade educacional do país, mas precisam nos colocar como inimigos justamente para não trazer isso à baila, trazer isso para a discussão. Então é isso. Espero que vocês conheçam o personagem, o livro. Sintam-se convidados a entrar no www.sofressor.com.br, conhecer o site. Um feliz dia dos professores, ou mais, para ser mais específico, feliz dia dos sofressores. Um grande abraço.